Hi, hello. Okay, good to see you. Already some people here. Já tem algumas pessoas aqui. We are going to repeat a few expressions, umas poucas expressões from last Saturday. Instead of. O que é instead of? Em vez de. Ele fala assim, to create, para criar. Instead of from lack, em vez de falta. Or separation, create from wholeness. Em vez de você criar a sua imaginação, os seus votos de falta, lack é falta. Instead of lack, em vez de lack, de falta, create from wholeness, cria de inteira, de coisa completa, de coisa de ter, ok? Let me see what are the important sentences. We kind of figure out. Nós mais ou menos. Figure out. O que é figure out? Deduzimos, né? Nós mais ou menos deduzimos. We kind of figure out. I'm here to learn with you a little more. Thank you, it's me. Okay, all right. Figure out, deduzir. We kind of figure out. Nós mais ou menos deduzimos. To become nobody. Se tornar ninguém. Nothing. Nowhere in time. To become, tornar-se. Pretty much, all of a sudden. Pretty much. Esse pretty é lindo, mas antes de uma qualidade, quer dizer como bem. Como você diz, é bem tarde. It's pretty late. É bem caro. It's pretty expensive. É bem quente, está bem quente. It's pretty hot. É bem novo. Como você diria? É bem novo. It's pretty new. Okay? They are pretty much all of a sudden. All of a sudden. Isso não é de hoje, isso é só recapitulando algum vocabulário útil do sábado passado. Sudden. S-U-D-D-E-N, sudden. De repente. Né? Sudden. All of a sudden, outside, fora. To get an outcome. Conseguir vir para fora. To get an outcome. O que poderia ser? Get an outcome. Conseguir vir para fora. Resultado, né? Aquilo que vem para fora de tudo que a gente faz. You teach them how to be in this place we call the unknown. Nós chamamos de desconhecido. Tá? Ainda vamos praticar muitas palavras com an. An é sempre o contrário. O mais fácil, o exemplo em qual se basear seria happy, feliz, unhappy, infeliz. Finished, terminado. Unfinished, interminado. The interviewer, o entrevistador. What do you mean?
O que você quer dizer? Let's see how I could say this. Let's see how I could say this. Deixa ver como nós poderíamos dizer isto. Let me see how I could say this. Let me see. Deixa eu ver como eu poderia dizer isso. Let me see how I could say this. When we are under stress. When we are under stress. Quando nós estamos estressados. When we are stressed. Poderia ser, né? Ele faz assim, quando nós estamos sob estresse. When we are under stress. When we are stressed. There are many ways. Tem muitos jeitos que se pode falar uma ideia, tá? Aqui nós ouvimos uma para vocês compreenderem quando escutam. Mas vocês podem falar em suas palavras, a mesma frase, tá? So, when we are under stress, we are not able to predict. We are not able to predict. Nós não somos capazes de predizer. Let me see just that occurs. Ocorrer. Né? When that occurs, we switch on. Nós ligamos. When that occurs, we switch on the primitive nervous system. Isso já não é vocabulário importante. The brain starts firing. O cérebro começa. O que significa to fire? To fire. Sabe o que é to fire? Dar tiro. Porque antigamente tinha os canhões e estava o cano cheio de pólvora, na frente tinha bola. E atrás tinha um furinho, saía um estopim. E tinha um homem com uma tocha. Aí o sargento, o general fala assim, fire! Ele punha a tocha naquele pavio, incendia a pólvora e a bola voava. Né? Então, aí vem o verbo to fire. To fire era pôr fogo no estopim do canhão e era dar um tiro. Tá? Hoje em dia, dar tiro é to fire. E sabe o que mais se usa para fire? He was fired. Ele foi posto na rua, foi mandado embora do emprego. Né? Get fired é ser despedido. Tá? Get fired. Okay? So, what did we have here with fire? Just a minute. Okay. I got lost. Perdi. I find it again. Eu vou achar outra vez. We start shifting our attention. We start shifting. What does it mean, shift? Shift. Gente, shift é uma vez engatar uma marcha. Tá? Shift in a gear. Shift. Tá? Também é, por exemplo, work the night shift. É um inverter, porque você vai trabalhar o turno noturno. Night shift. Tá? Mas mais é usado shift, engatar uma marcha. Tá? We start shifting our attention. Nós engatamos nossa atenção. The brain starts firing incoherently. The brain starts firing incoherently. O cérebro começa a dar tiro para todos os lados incoerentemente. Incoerentemente, incoherent. Incoherent. They are speaking when we are stressed, when we are afraid. Quando estamos
estressado, com medo, nervoso, o nosso cérebro não é nada coerente, né? Por isso, num momento de acidente, qual é a primeira coisa a fazer? Manter a calma. Manter a calma para fazer a coisa certa. Né? To be coherent. 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 Let me see. How do they realize? How do they realize? Como eles percebem? How do they realize? How to get out of that? How to get out? How to get out? Como sair dessa? You just can't go on. You just can't go on. Você não pode continuar. As usually. It's usually. You just can't go on. Você não pode continuar. As usually. They have to wake up. They have to wake up. Eles têm de acordar. Não pode ficar nesse estresse, né? It sounds kind of crazy. O que quer dizer it sounds like? Tem o som como. It sounds like. Soa como. Soa como. It sounds like crazy. Parece louco. Mas o que você só está ouvindo, né? It sounds like crazy. Only slow it down. Only slow it down. Apenas abaixa a velocidade. Let's see what else. So, what is that? O que é isto? What is that? What is that? It's to undershine with the happy emotion of already having received. Então, quando você quer alcançar uma coisa rezando, fazendo pensamento positivo, o que ele fala assim? Fazer isso não com a mente toda perturbada, como vai dando tiro para todo lado, não. With the happy emotion, underline. O que é underline? Desculpa, eu falei undershine antes que a minha letra, né? Underline, underline, quer dizer sublinhar, né? Então, a sua prece, seu pedido, seu plano, seu projeto, né? Underline with a happy emotion, with a happy emotion, com uma emoção feliz para dar certo, não preocupado, né? So, underline with a happy emotion of already having received, como se você já tivesse recebido. Smile and be grateful. Sorria e seja grato. And maintain this state as long as possible. Maintain this state. Mantenha esse estado. As long as possible. And at the end, be grateful. At the end, be grateful. At the end, be grateful. No fim, seja grato. And thank for having received. E agradeça por ter recebido. Okay, this was about emotions. Isso foi sobre emoções que nós tivemos. Emotions can make us sick. Emoções podem nos fazer ficar doente. And emotion can cure us. E emoções podem nos curar. And emotions come from thoughts. Emoções vêm de pensamento. Então, se você quer ter sucesso, quer que as coisas deem certo, se quer ter boa saúde, cuide de ter boas emoções. Como você vai ter boas emoções?
ter bons pensamentos. Então, não é só se falar sobre fake news e o que todo mundo faz errado, o que é ruim. Deixa para lá. Falar sobre isto não vai mudar nada, principalmente para você. Não vai trazer nada de bom. Então, tem notícia ruim, então tem coisa ruim, alguém fez alguma coisa errada. Olha só como eles consertaram aquilo, como é mal feito. Para que se ganha em comentar? Né? Então, tem coisa negativa, ruim, ignora. Né? Ou alguém faz uma... Ai, olha, eu pedi para fazer isso, ele fez a coisa mal feita, assim. Coitado. Que Deus ajude, porque parece que ele não é capaz. Ele não é capaz, mas faz o pensamento bom. Sempre tenta fazer pensamento bom para quê? Para você ter saúde, para as coisas darem certo para você, tá bom? Ok, not easy, não é fácil. Now, another subject, outro assunto. The power of practice, o poder da prática. Tá? Até 7 anos, diz aí os experts, né, que a criança aprende, parece como hipnose, vê, escuta e sabe, né? E depois, cada vez, precisa um pouquinho mais de repetição, mais vezes. E quanto mais velhos nós ficamos, nós precisamos repetir. Quanto mais repetirmos, melhor ficamos. Good morning, I'm here too, Adair. Okay. The video starts a woman doing push-ups. The video starts a woman doing push-ups. Push é empurrar. Up para cima. São flexões. And she's counting. Ela está contando. She is on a stage. Ela está num palco. And there is an audience. Olha, porque vai audiência. A gente junta o I e audiência. Em inglês, audience. Você separa como radio, video, area. Em português será área, video, radio. Fala tudo junto. Radio, audio, video, area, audience, okay? 50 years ago, a Title IX was passed. 50 anos atrás, um título 9 foi passado. Isso quer dizer, was passed, foi aprovado por lei. And it changed the world of sports. E mudou o mundo dos esportes for women. 25 years ago, my world of sport changed. Bom, about Title IX. Title IX, o título 9, geralmente escrito com número romano, nos Estados Unidos, e 50 anos atrás, as mulheres foram permitidas de participar em competições esportivas para ganhar bolsa de estudos, porque as universidades davam bolsa de estudo quem era muito bom em esporte, um bom jogador de basquete, ou campeão de corrida, né? Mas só homens, são meninos, né? E isso, 50 anos atrás, mudou com aquele título, Title IX. 25 years ago, my world of sports changed. 25 anos atrás, aquela mulher que está falando, né, dos esportes mudou. When I earned a full scholarship. Eu ganhei. Tá? Gente, ganhar, você recebe um presente e faz assim, I got flowers. Eu ganhei flores, né? I got flowers, né? Eu ganhei na loteria. I won in the lottery. I won in the lottery, né? I earned money. Eu ganhei dinheiro. Sabe por que esse earn é uma coisa que a gente recebe merecidamente.
merecidamente, tá? Agora vão dizer assim, ganhei um sorvete, ganhei um bolo, ganhei flores. A gente só fala, I got. Tá? Agora, eu trabalhei, lutei e ganhei, como que vai ser? I earned. Tá? Então, geralmente, ganhar dinheiro, a gente fala earn money, earn money. Ela fazia, I earned a scholarship. Ela ganhou uma bolsa de estudos, porque ela se esforçou para ganhar. Tá? Porque isso tem que ser earned. Né? 25 years ago, my world of sports changed when I earned a full scholarship, uma bolsa de estudo total, completa. And a walk-on athlete. E atletismo que chama walk-on. Walk-on, porque ela podia caminhar no todo o campus da universidade, talvez podia nadar na piscina e tudo, mas não participava de competições. At the University of Tulsa, I was admitted to a division on a rowing program. Ela foi admitida num programa de remar. Row, 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 row a boat. Row a boat. Row, R-O-W. Row a boat. I was admitted to a division of a rowing program that only existed, que só existiu, because of Title IX. Por causa do título 9, criaram um programa de remadoras para pôr as mulheres. And 10 years ago, exactly this month, I started doing push-ups every day. 10 years ago. Então, 25 anos atrás, ela foi admitida na universidade, fazia parte do time de remos, e ela podia participar dessa competição, mas no resto, ela era um walk-on. Ela podia caminhar em todos os lugares da universidade, assistir aulas. Né? But I started doing push-ups. Eu comecei a fazer flexões. Not just push-ups, não apenas flexões. 100 push-ups a day. 100 flexões por dia. A day, por dia. Tá? Então, às vezes, por semana, a week. Por exemplo, once a week, uma vez por semana. Twice a week. Né? Every day a week, cada dia por semana. Ou a month. Né? 3 times a month. Né? Ou take the medicine 3 times a day, a month, né? A year. Né? Uma vez por ano, como você diria, uma vez por ano, once a year. Né? Uma vez por dia, once a day. 2 vezes por dia, 2 times a day. Também pode falar, vai ouvir mais, twice a day. Twice a day. Mas pode falar 2 times a day. 2 times a day. So I'm going to talk a lot about push-ups. I'm going to talk a lot about push-ups. And even though I do, the word I want to pay attention to is practice. I'm going to speak about push-ups. Eu vou falar sobre flexões. But the word I want to pay attention to, mas a palavra na qual eu quero prestar mais atenção, is practice. Praticar. Repetição. Practice is both a verb and a noun. Prática, practice em inglês, é as duas coisas, é um verbo e um substantivo. Né? Como em português, trabalho. Pode ser o trabalho, é um substantivo. Ou eu trabalho, aí é um verbo. Né? Então, em inglês, practice
pode ser a prática, e também pode ser eu pratico, ele pratica. Tá? Então, practice is both. Practice é ambos, é os dois. A verb and a noun. As an athlete, I certainly started with the verb. Como atleta, eu certamente comecei com o verbo. O que ela quer dizer? Eu comecei a praticar. I was practicing push-ups. As a professional in the field of sports psychology, I will now explain that what I came to develop was the noun. As a professional, como uma profissional, in the field of sports, no campo de esportes, the field. Field é soccer field, campo de futebol, soccer field, né? Por exemplo, você corn field, campo de milho, campo de trigo, né? É field, né? Agora, no campo da medicina, também você vai usar a mesma palavra, field, né? As a professional in the field of sports psychology, I'll explain that what I came to develop, I will now explain, eu vou agora explicar, what I came to develop, o que eu vim desenvolver, como se diz desenvolver? Develop. What I came to develop was the noun. Agora, como psicóloga de esportes, o que eu desenvolvi foi o substantivo. A practice on constant relationship with the push-ups. Uma prática, um relacionamento constante com flexões. This talk is not about the push-ups. Essa conversa não é sobre as flexões. It is about learning about myself. It is about learning about myself. So this talk, essa conversa, is not about. This talk is not about. Essa conversa não é a respeito. Let me see. It's not about the push-ups. It is about learning about myself, é para aprender sobre mim mesmo, through practice, através de prática. And that is what I'm asking you to consider. E isso estou pedindo a vocês a cogitar. Is developing a practice in your life. É você desenvolver uma prática na sua vida. That allows you to learn. Allow, o que era mesmo allow? That allows you, que permite a você, to learn, de aprender, and explore, explorar, and continue learning about yourself. Continue learning about yourself. Continue a aprender sobre si mesmo and the world around you. Hoje em dia, cada vez mais, está se alertando de nós aprendermos sobre nós mesmos. Tá? Porque a gente vivia uma vida durante, acho que talvez dezenas de anos, vivia em função de trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. Parece que agora deu um pouquinho mais de folga. Então, começa a explorar e aprenda a respeito de você mesmo. Quem você é, como que você se sente melhor. Tá? Aprenda sobre si mesmo. So I can't begin to tell you about my practice of push-ups without you fully understanding how important movement is. How important movement is. Como é importante movimento. I can't begin to tell you.
I can't begin to tell you. Eu não posso começar a te contar. About my practice. Sobre minha prática. Of push-ups. Without you fully understand. Sem você totalmente, completamente, cheio, full é cheio, fully, completamente. How important movement is. So this is one of the reasons why I chose this speech. Esse é dos motivos porque eu escolhi essa palestra. Movement. We have forgotten, nós esquecemos how important it is. Como é importante. That's why there are so many gyms. É por isso que tem tantas academias. Because movement is so important. Movement is so important. People get much older nowadays. As pessoas ficam muito mais velhas hoje em dia. You see, I'm 88. I have friends who are 90. Tenho conhecidos que têm 90, 92, 94. And they are able, eles são capazes. They produce, they work, they write, or do some handiwork, trabalho com as mãos, né? Consertam coisas. Né? Women do craft, fazem artesanatos, né? Teach, write, cook, cozinham. But there are other people that need help. Tem outras pessoas que precisam de ajuda. And there are many. Tem muitos, né? Lately, ultimamente, I saw an ad. Eu vi anúncio. A state in Germany, só estado na Alemanha, looking for 50,000 health helpers, procurando 50,000 ajudantes no assunto de saúde. Caretakers of old people que cuidam de pessoas de idade. There are some old people, tem umas pessoas de idade, they need 3 people a day, because those people work 8 hours. Aquelas pessoas trabalham 8 horas por dia. Então, de vez em quando, tem uma pessoa de idade que precisa 24 horas, uma pessoa junto de si, que são 3 pessoas. Né? Então, não tem seguro de saúde que paga, tá? Pagam talvez né? Então, fica muito complicado. Então, o que é melhor? A gente se cuidar e chegar na idade e ser capaz. Né? So, but sometimes it's not easy. De vez em quando não é fácil. If you have the choice, se você tem a escolha de ficar mais meia hora na cama ou sair e fazer meia hora de ginástica, você prefere dizer, não, é melhor eu ficar mais meia hora na cama. Não é. Mas é mais fácil. Tá? É melhor sair, beber uma cerveja com os amigos fora, talvez é mais divertido do que ir numa academia ou simplesmente caminhar ou fazer ginástica. Em Florianópolis tem diversas praças que é cheio de aparelhos para fazer ginástica. Né? Eu vi em São Paulo também, não sei onde mais que tem, mas pode fazer movimento, simplesmente andar já é bom. Mas pode fazer tanta ginástica sem equipamento. Tá? And you will get old, você vai ficar velho, and you will be in shape.
You will be in shape. Tá? Então, você pode escolher. Você tem certa idade, precisa alguém te levar no banheiro, para fazer xixi, cocô, te ajudar, levantar da primada, tem que dar banho. Não é nada agradável. Como que nós podemos evitar isto? Movements. Se movimentar, tá? Ok? So, I know it's more pleasant. Eu sei que é mais agradável ir num barzinho, tomar uma cerveja e sei lá o quê, com os amigos, do que fazer uma caminhada, né? Tá? Tanto de manhã ou de noite, né? Mas, uma vez que ela vai falar aqui, ela se colocou uma meta. Eu não gosto de push-ups, eu não gosto de fazer flexões, mas eu sou uma psicóloga de esportes. Então, como que eu vou ensinar aos outros se eu não consigo? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou me colocar uma meta. Eu vou fazer todo dia 100 flexões. E ela vai falar como que ela fez. To practice in your life. Okay. That is what I'm asking you to consider. É o que eu estou te pedindo para cogitar. Developing a practice in your life. Desenvolvendo uma prática em sua vida. That allows you to learn, que lhe permite aprender, and explore, e explorar, descobrir, né? And continue learning about yourself and the world around you. Com isso, você vai aprender sobre si mesmo, quem você é, como você é, e o mundo ao seu redor. That will allow you. Allow. O que é allow? Permitir. Allow me, me permita. So, I can't begin to tell you about my practice without you fully understanding how important movement is. Eu não posso te contar sobre a minha prática sem antes você entender totalmente como movimento é importante. I need you to know that at its core, as it is part of who I am. I need you to know. Eu tenho de saber, que você saiba, que é dominar um movimento, fazer movimento, é o cerne, é the core, é o cerne, o interno. Part of who I am and who you are. Vai fazer parte de quem eu sou e quem você é. I love when the rest of the day feels when I have started in a movement. I love when the rest of the day feels. Eu adoro como se sente o resto do dia when I have started it in movement. Se eu comecei de manhã em movimento. Né? Se eu fiz uma ginástica logo de manhã. Né? I agree, because I should, eu deveria, do gym every morning. But some mornings, I'm lazy, sou preguiçosa. I get up and I have breakfast. Eu me levanto e tomo café. But I should do at least, pelo menos 20 minutos de ginástica. And then my day is better. But usually I do half an hour, sometimes 1 hour, Saturday, Sunday, sábado, domingo eu faço 1 hora, né? Outros dias meia hora. I love how balanced my body and my mind feel. I love how balanced. Eu adoro como equilibrado, both, ambos, my body and my mind feel. Como meu corpo e minha mente se sentem through physical activity, através de atividade física. Se vê, not exaggerate.
not exaggerate. There are people who go to the gym 3-4 hours a day. No. You walk half an hour, 20 minutes every morning. Caminha 20 minutos, meia hora toda manhã, ou faz ginástica meia hora. And again in the evening. There are 24 hours in a day. There are 24 hours in a day. Tem 24 horas num dia. Dedicate half an hour, 1 hour to movement. Okay? You can imagine the challenge I felt. You can imagine the challenge I felt. Você pode imaginar o desafio que eu senti. The challenge, o desafio. I felt, é o passado de I feel, I felt. You can imagine the challenge I felt. Você pode imaginar o desafio que eu senti. Anticipating a month of travel for work. Antecipando mês de viagem para trabalhar. Ela estava tão dentro do treino dela, agora ela tinha de viajar mês a serviço. This was in 2012, em 2012. Being in Haiti for 1 month, estar em Haiti por mês, where I would be delivering trauma education to child care professionals, where I would be delivering, onde eu estaria entregando educação de traumatismo para profissionais que cuidam de crianças. Né? Então, você vê, deliver a speech, fazer uma palestra, deliver a lesson, deliver a class, é entregar uma classe, mas é dar uma aula, fazer uma palestra, deliver a speech, deliver. I knew there would be lots of limitations. Porque era Haiti ou Tahiti? Tahiti, né? Is a poor country, né? Um país bastante pobre. Ela vem dos Estados Unidos, que tem academia, salas de ginástica, todo equipamento de ginástica, de esporte, nas escolas, nas universidades, na cidade, né? Eu sei que no inverno, em Chicago, eu ia para a YMCA, que é Associação Cristã de Moços. Né? Era incrível. Tinha piscina interna, quadras de tênis, de basquete, de vôlei. A gente tinha salinhas com instrumentos, piano, para você praticar, né? Toda a possibilidade. Então, ela sai de um país assim e vai para o Haiti, que é muito pobre e muito quente, né? Let me see. Okay, I knew there would be lots of limitations. Also to my time. Também meu tempo seria muito limitado. There would be limitations to the necessary equipment. Teria limitações de equipamento. Even safe access, mesmo acesso seguro. Running and lifting weights, de correr, de praticar correr e levantar pesos, que não é um país que está acostumado que uma mulher branca fica correndo aí nas ruas, né? Eles não estão acostumados a isso. I knew there would be lots of limitations. Eu sabia que ia ter muitas limitações.
Of course, I focused on the challenge of all the things I could do. Eu focalizei nas coisas que eu poderia fazer, em vez de ter meu foco naquilo que eu não poderia fazer, eu comecei a pôr meu foco naquilo que eu poderia fazer. I thought about what I could do. I tried to do what was going to be available. To be available. O que eu ia fazer, aquilo que era disponível. To be available. So, I considered, eu cogitei, I considered I could run back and forth. I could run back and forth. Eu poderia correr para lá e cá, para cá. In a very small space, num lugar muito pequenininho. That was available, barely bigger than the stage. Um espaço barely, mal e mal, do tamanho desse palco. Ela tinha para correr. Mas então ela falou, então eu vou correr para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. I also thought about how many squats and push-ups I might need to do in order to get a workout. How many squats? Squats são agachamentos. E push-ups são flexões. I might need, eu talvez necessitasse, to get a great workout, para ter um ótimo malhação. And then it dawned on me. Dawn, D-A-W-N, é aurora, madrugada. Tá? Então, em inglês fala assim, madrugou em cima de mim. Quer dizer, ficou claro. Eu enxerguei, tinha luz. It dawned on me. It dawned. Né? Se você escrever assim, in the dawn, quer dizer, na aurora, na madrugada. In the dawn. Tá? It dawned on me. D-A-W-N. Tá? It dawned on me. Sorry. Today, it dawned on me. I hate push-ups. Eu detesto flexões. And that was my aha moment. E esse era meu momento aha. Em inglês fazem aha moment. Caiu a ficha. Então, eu fazia I had an aha moment. Caiu a ficha. That was my aha moment. Why not do something difficult? Why not do something difficult? I knew I could get better at. Por que não fazer uma coisa difícil na qual eu poderia melhorar? É gostoso ficar naqueles aparelhinhos, escutar uma musiquinha, assim. Não, agora eu lá só poderia fazer flexões e agachamentos. Só tinha lugar e possibilidade para isso. Mas eu poderia melhorar nisso. I could get better at it. I could get better at it. Even if I did 100 push-ups a day. And that was the only thing I did. It was the only thing I did. I could do 100 push-ups a day. Não tinha muita outra coisa que eu podia fazer pelo espaço e tudo. Então, podia fazer 100 flexões por dia. I would still be rewarded by that and satisfied. Eu seria recompensado por isso e satisfeita. And so that became my goal. Então, isso se tornou minha meta. It became my goal. It became my goal. 100 push-ups a day. 100 flexões por dia. Porque de toda a ginástica, de tudo que corria,
nada ela podia fazer, só sobrou isso, agachamentos e flexões. I would still be rewarded, eu seria recompensada. It became my goal. I couldn't do 100 push-ups. I knew that. Eu não podia fazer 100 flexões, eu sabia disso. But I knew I could do 5. Eu sabia que eu podia fazer 5. And I believe I could do more 5. Eu acredito que podia fazer mais. Maybe I could do 5 push-ups 20 times a day. Talvez eu podia fazer 5 flexões 20 vezes por dia. And get it done. Get it done. Conseguir fazer. Get it done. Get it done. Get it done. Consiga fazer. Get it done. Get it done. So, for the entire month, that was my goal. Por aquele mês inteiro, que ela ia ficar lá nesse lugar, a meta era de fazer 100 flexões por dia. I had a purpose. Eu tinha um propósito. Lá onde ela não podia fazer nada, a não ser o trabalho, e fora disso não tinha nada. Suddenly, it felt meaningful. It felt, passado de feel, meaningful, cheio de significado. De repente, aquela ida dela lá, trabalhar um mês lá, fazia sentido. Meaningful, cheio de significado. Meaningful, 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 cheio de significado. I could measure and define success. E eu podia medir e definir meu sucesso. I told my coworkers, antes de sair lá dos Estados Unidos, ou do Canadá, era do Canadá, ela contou para seus colegas. I got weirdly excited. I got weirdly excited. I got excited, eu fiquei animada. I got excited, eu fiquei animada. O que é weird? Weird, esquisito. Agora, esquisitamente, I got weirdly excited. And then I did exactly what I set out to do. I did exactly what I set out to do. Set out. Eu me coloquei lá fora. To set out. Set out, expor. Que eu me expus a fazer. Expor é to set out. Expor, as pessoas não querem os filhotes de cachorro, de gato, eles expõem na escada de uma igreja, de supermercado, né? They set out the cats, né? Ou às vezes até a child. The child was set out. Foi exposto lá, foi deixado, abandonado, exposto. To set. O que é set? Assentar. Né? E set out, assentar lá fora. Né? So, it felt meaningful. Fazia sentido. I got weirdly excited. Eu fiquei estranhamente animado. I did exactly what I set out to do. Eu fiz exatamente aquilo que eu me expus. E por aqui eu me dispus a fazer. Né? Em inglês, fazer eu que me expus a fazer. And that month tuned into a whole year. E esse mês se transformou num ano inteiro. So, somehow, that year became 10. 100 push-ups turned into more than 400,000 push-ups since I started. The 100 push-ups turned into 400,000.
ela contou, ela marcou todo dia quantos push-ups ela fez, e ela chegou a 400.000 flexões. I have been practicing a lot, and I have learned from my practice. Eu pratiquei muito e aprendi da minha prática. It was something she didn't like. Foi alguma coisa que ela não gostava de fazer. Né? But at that time, it was the only thing she could do. Era a única coisa que eu podia fazer. One of my favorite exercises to do with my sports psychology clients. Olha, to do with, de fazer com meus, o que ela fala agora? Sports psychology clients. Você tem 3 palavras aqui. O que ela significa? Tudo fácil de deduzir. Sports psychology clients. Quando tem 3 palavras assim, que a gente não sabe o que significam, mas se conhece todas as palavras, vai na última palavra. Tá? O que fazer com meus clientes? A última palavra. Agora, o que vem antes? Sports psychology, de psicologia de esporte. Ela tinha clientes de psicologia de esporte. I could help them to harvest the lesson. Eu podia ajudar eles a colher a lição. They could learn from their physical experiences. They could learn from their physical experiences. Eles podiam aprender da sua experiência física. Então, quando você se propõe fazer um negócio e você consegue fazer, isso tem um grande efeito psicológico. It became more meaningful in their practice going forward. It became more meaningful. Tudo se tornou mais meaningful, com significativo, com significado, in their practice, na sua prática, going forward, indo para frente. Today I have decided to harvest my own lesson. Today I have decided, hoje eu decidi, to learn, to harvest, de colher, my own lesson from my practice, to give you the top 5 list of lessons learned. I give you the top 5 list of lessons I have learned. Eu lhe dou as 5 lições topo, que eu aprendi. Number 5. Let obstacles become opportunities. Number 5, ela começa, número 5. Let obstacles become opportunities. Permita que obstáculos se tornem oportunidades. Né? Let, deixe, obstacles become opportunities. As I just explained, como eu acabei de explicar, I'm grateful that the challenge of that months of travel became opportunities. Also, my resistance to push-ups. Também a minha resistência a flexões, que ela odiava flexões. I wouldn't be where I am without that. Eu não estaria onde eu estou sem isto, porque ela se tornou uma melhor profissional, uma psicóloga de esportes, porque ela descobriu que como ela pôde dominar uma categoria que ela odiava, que ela não gostava, que jamais ia fazer. Mas as circunstâncias jogaram ela, e ela fez, e ela descobriu que foi muito bom para ela. So, resistance and challenge. Resistência e desafio. Você está entre essas duas. Você tem de fazer uma coisa que não gosta, que não quer. Então, tem a resistência e tem o desafio. They are opportunities to learn. They are opportunities to learn. São oportunidades para aprender.
Why to learn? Por que ela fala tanto em aprender? Gente, that's why we are here. Muita gente tem essa ideia que nós estamos nessa terra, nós estamos vivendo, nós estamos aqui para aprender. E acha-se que tudo que se aprende, a gente leva. Então, aquela oportunidade que ela achava ruim e negativa, em verdade foi positiva porque ela teve uma oportunidade de aprender. Number 4, just because I'm not doing something perfectly successful, just because I'm not doing something perfectly successful, apenas porque eu não estou fazendo uma coisa perfeitamente com sucesso, does not mean, não significa I'm failing, que eu estou falhando. Então, você não faz você não é campeão, não é primeira, não tirou a nota 10, isso não quer dizer que você está bem, você está conseguindo, só que não é a primeira. So let me ask you, deixa eu perguntar a você, has anyone in the audience, alguém na audiência, set an expectation, acentuou uma expectativa, to do something perfectly, de fazer alguma coisa perfeitamente? Yes, it took a minute, but okay. A audiência demorou para responder. And has anyone felt like a failure? Alguém já se sentiu como que falhou? When you did not meet your expectations, quando você não correspondeu às suas expectativas, você sentiu como sentiu mal, negativo, falhou. There is more of you in the second question. Tem mais de você na segunda pergunta. It is true and it is tough. É verdade e é duro. Being human. É verdade e não é fácil ser humano. I started to get discouraged somewhere in my second year of push-ups. Eu comecei a ficar desanimada no segundo ano de fazer push-ups. Porque ela falou assim, não, eu agora, o resto da minha vida, todo dia eu vou fazer 100 push-ups. Todo dia. I noticed the discrepancy between the days when I did 100 push-ups exactly, I felt like a success. The days I did 100 push-ups, I felt like a success. O dia que eu fazia os 100 flexões, eu me senti um sucesso. And the days went naturally. But when I did most 80 or 90 push-ups, I felt like I was failing. Quando eu fazia 80 ou 90 push-ups, eu senti como eu estava falhando. I didn't want to be disappointed. Eu não queria ficar desapontado comigo mesmo and feel bad about doing push-ups just because I wasn't doing enough. Eu não queria ter essa sensação ruim só porque eu não estava fazendo enough, o suficiente. For me, it was do all or nothing. Eu tinha me colocado uma meta e era assim, ou faça tudo ou não faça nada. So I reorganized how I thought. Eu reorganizei como eu pensei about success. And I expanded my goal. Eu aumentei minha meta. I continued working at 100 push-ups a day
but I thought about what's a year worth days? E eu pensei, o que valem os dias do ano, adicionado, together, 365 days, 360 dias, 100 dias por 100 push-ups por dia, dá 365 mil push-ups. And that's what I aimed for. Então, não faz mal se um dia eu fizer 80 ou 90, mas no fim do ano eu tenho de ter 356 mil. Push-ups in a day instead of all the way. 80 push-ups por dia em vez de fazer o total. Now it was added to a much bigger goal. Agora foi acrescentado a um goal maior. Agora ela ia contar os push-ups por ano. I fundamentally changed the significance that I placed on what I was doing. Eu significativamente mudou o significado daquilo que eu estava fazendo. Compared to what I was not doing, comparado ao que eu não estava fazendo. It made it much easier. Então, ela falou, pode parecer uma bobagem que eu me coloquei essa meta de fazer as 100 flexões, que eu ficava chateada o dia que eu só fiz 80 ou 90, porque falei, puxa, eu não tenho domínio sobre mim mesmo. Né? Mas daí ela não se sentia bem o dia que ela não fazia. Mas aquilo que nós estávamos falando, mudar o pensamento sobre nós mesmos. Então, ela falou assim, não, eu não vou mais, o foco não vai mais ser sobre o que eu não fiz. Não, eu sempre vou valorizar o que eu fiz. Mesmo se não foram 100, mas eu fiz 80, eu fiz 90. Né? E não, puxa, eu não fiz o 100, eu não fiz o 100. Então, te focalizar sobre o negativo, o pensamento ruim, ela transformou num pensamento bom. It made it so much easier to keep it day after day. Ficou muito mais fácil. Number 3, motivation is directly related to meaning. Motivação é relacionado a significativo, a significação significativa. Então, se você tem motivação, se aquilo que você fizer tem um significado. Então, ela fez porque ela pôs um desafio, mas agora ela começou a encontrar um significado. Por quê? Porque ela via gente que ficou velha e não consegue nem sozinho ir na privada, não consegue tomar banho sozinho, né? Então, ela tinha colocado uma meta que deixou ela em forma e ela está envelhecendo e ela está vendo que parecia que era uma bobagem que ela se propôs e, no fim, ela saiu lucrando uma coisa muito boa, saía disso. Mas o que ela quer dizer? Uma vez que nós precisamos de movimento, nós colocarmos metas, fazer um plano para ter movimento, fazer coisa que é boa para nós. Por exemplo, você estudar inglês, faz ginástica mental, fazer uma ginástica física, ou caminhar, ou qualquer coisa, porque, no fim, tem dia que você não vai gostar, hoje eu não caminhei, eu caminhei muito pouco, né? Mas, ao total, eu estou caminhando, estou fazendo uma coisa boa para mim. Ver o resultado positivo. Né? Então, I don't know if I could transmit the message, não sei se consegui transmitir a mensagem que ela quer dar, né?
I stopped at minute 8. Eu parei no minuto 8. It goes on to minute 15. Continua até o minuto 15. But this is the essential. Isso é o essencial. Ok. Lidar conosco. Seja uma bobagemzinha ou uma coisa muito grande, a gente se propõe uma coisa e faz a coisa. A gente não consegue fazer do jeito como a gente quer, não é para ficar chateado com aquilo que a gente não conseguiu, mas olhar, olha, o quanto que eu consegui. Today, more once, we had a couple of excellent English live. Bin Adair. Thank you. Okay. Vera, Silmara, Jessica, Daniela. Today's class is teacher. I learned a lot. I wish you a beautiful week. Thank you, Jessica. Thank you. The power of practice. I'm here. Okay. So let's see. I think, yeah, time is up. Time is up. Time is up. There is the link. Não é bem o link, que eu não consegui baixar o link, mas tem o nome. If you English easy, 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 ok? Fácil, não é como do Gary Braden, que é um grande cientista, o inglês dele é mais sofisticado, e ela fala mais simples, porque ela deve falar muito com crianças e jovens, né? Então, o inglês dela é fácil de entender, tem algumas boas expressões, good expressions. So, if you like, listen to the video. Listen to the video, okay? All right? So, thank you for the likes, and I hope to see you next Saturday. I hope to see you next Saturday. Bye-bye.